A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, e dando continuidade ao nosso devocional, nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos fazer a nossa meditação de hoje nos versículos 20, dos versículos 12 a 21 do capítulo 15, a qual estamos lendo de Atos dos Apóstolos. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia na mão, para nós fazermos uma leitura conjunta e também os irmãos fazerem a sua leitura posterior. Então, assim está escrito para nós. Então, toda a assembleia ficou em silêncio, quando ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que, por meio deles, Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: Irmãos, ouve-me. Simão narrou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado em seu nome. E com isso, então, de pleno acordo, as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que, dentre os gentios, se converteram a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lida nas sinagogas em todos os dias de sábado. Com base nessa palavra, nós vamos meditar no tema: sendo o Senhor o nosso pastor, as doutrinas não nos desviará. Lemos em Atos 15, na parte inicial, as divergências teológicas entre os irmãos na fé e os gentios que receberam o evangelho da graça e passaram a andar como cristãos. Divergências essas que levaram os líderes da igreja primitiva a convocar e formar o Concílio de Jerusalém. Esse que foi aberto por Pedro, que pediu a primeira palavra, conforme vimos no devocional anterior e mencionado agora por Tiago novamente. E nesses versículos, do 12 ao 21, lemos os relatos da continuação desta reunião. Agora com a palavra, ele, Tiago, o irmão de Jesus, este que, após ouvir junto com os demais os testemunhos de Paulo e Barnabé, reforça a fala de Pedro quando iniciou trazendo o caminho da salvação, onde encontrar e agora como permanecer. Tiago reforça com maestria, dando o seu parecer, trazendo as palavras dos profetas do Antigo Testamento e que estão vivendo e exatamente evidenciam o que estão vivendo, que são os acontecimentos dessas revelações, dessas profecias nos dias deles e nós também nos dias de hoje, que confessamos a Cristo como Salvador e temos a sua palavra como direção. Ele é bem enfático quanto ao papel da igreja em acolher, ministrar, juntar, e não focar somente em doutrinar, controlar e julgar, porque isso vai separar a igreja e não juntar. E a salvação é pela fé na graça e não por sacrifícios humanos. A palavra deixa bem claro isso no final. Mas os princípios da graça, ele deixa claro também que são irrevogáveis e inegociáveis. Assim como diz os versículos sobre as práticas abomináveis que nos faz perder a salvação, que ele diz bem enfaticamente no versículo 20, para nós que recebemos a salvação também orientar aos irmãos, aos novos irmãos, a se absterem das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados pelo sangue, que era normal
praticar esses pecados e sacrificar animais pedindo a salvação a Deus. Ou melhor dizendo, praticar uma religião que tenta ter o controle sobre tudo, mas que não doutrina a verdadeira conduta, que não leva a verdadeira ética, que não ensina a verdadeira ética, que não ensina a verdadeira moral e os valores que só a palavra do Senhor ensina de forma correta, clara e reta. E, acima de tudo, abrangente, porque ela não é para alguns, mas sim para todos os que decidem e acreditam viver pela fé. Pois é claro que sem fé é impossível vivermos uma religião sadia, sem ter uma direção, não há como. E a direção é essa, para termos uma mente de Cristo, e não de um conjunto de regras impostas, interpretadas e impostas para o controle de uma tribo sem visão de reino. E se há visão de reino, neste reino há um rei, que foi apresentado não como rei, mas como um cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Exatamente para não termos várias direções, e apenas uma que não compactua, mas também não condena, e sim dá oportunidade de todos os gentios e todos os habitantes dessa terra se converter, mas dá para nós, através dessa oportunidade, conhecer a verdade, para que a verdade verdadeiramente nos liberte. Não regras, não doutrinas, não imposições, mas sim a verdade. E a verdade é o Evangelho do Senhor. As divergências podem até existir, devem existir, como existem até os dias de hoje. O que não pode deixar de existir é a convergência pela salvação, para a salvação que está somente em Cristo Jesus. Por fim, é nossa missão como cristão combater o bom combate contra o pecado, como também apresentar o nosso general para outros soldados sejam alistados neste exército, em que a espada de guerra corta, na verdade, juntas e medulas, e a armadura para esta guerra da justiça garante a nossa vitória, salvação e vida plena na plenitude do nosso Senhor. Louvado seja o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, para não mais sermos escravos de orientações vãs, sacrifícios de tolos, que nos convidam a congregar e ao mesmo tempo permitem a liberalidade do pecado, sem se preocupar com o mais principal, que é para o nosso Senhor a nossa salvação, sem se preocupar verdadeiramente com almas e se preocupar com outras coisas, casa cheia, todo mundo concordando, mas concordando com uma doutrina humana e não vivendo pela verdade libertadora que é a palavra do nosso Senhor. Estes prestarão conta de suas doutrinas e nós prestaremos conta da nossa fé. Receba essa palavra no seu coração e tenha certeza, se o Senhor é o seu pastor, nenhuma doutrina vai te desviar do caminho da salvação. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.